Como ex-aluno do Colégio Militar de Curitiba, eu deixo aqui o meu repúdio à decisão de Vossa Excelência de encerrar o PECIM, o Programa das Escolas Cívico-Militares. Graças a Deus, diversos governadores continuaram investindo na qualidade e na segurança que as escolas cívico-militares proporcionam para os alunos do Brasil. Nós temos conhecimento de que o programa das escolas cívico-militares foi muito bem sucedido durante o governo do nosso presidente Bolsonaro. Eu gostaria de saber do senhor se existe alguma justificativa técnica, e não exclusivamente política, que aponte de alguma forma que as escolas cívico-militares não são tudo aquilo que elas demonstraram ser. O senhor vai determinar a anulação de uma questão que está errada, em desacordo com todos os conceitos já conhecidos por todos os seres humanos que estudaram. Obrigada, que está errada. Diferentemente da lei de tempo integral que foi aprovada por esta Casa, esse programa foi criado por decreto. A Casa tentou votar um programa que foi dado inconstitucional, parecer desta Casa, e que houve uma orientação por parte, aí estou dando a decisão técnica, porque eu sempre tomei decisões ao longo da minha vida pública, respeitando as diferenças e do ponto de vista técnico. Educação é coisa séria. Então, primeiro eu quero dizer que a decisão do Ministério foi decisão técnica, orientada, inclusive, porque não está previsto na LDO, nem está previsto no Plano Nacional de Educação, nem está previsto no Ministério da Defesa, na LDB, aliás, na LDB. Portanto, LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Então, segundo, não é verdade, deputado, que os resultados, não há nem possibilidade, não tem nem estudo que mostrou os resultados da implementação dessa política, que nem deu tempo. Você não pode confundir a escola cívico-militar com a escola militar. A escola militar está prevista na legislação estadual. Eu, por exemplo, como governador, ampliei as escolas militares do Ceará. Mas esse é um modelo diferente e que não está previsto legalmente. Portanto, e outra coisa, a adesão dessa política, deputado, você sabe quanto dos recursos do PECIM foi gasto pelos estados? 0,24%. Então, a adesão foi pequena diante de uma política. E se o governo queria fazer essa política uma política robusta, por que não aprovou uma lei aqui no Congresso Nacional? Então, essa foi a decisão em relação a isso, dialogado com os estados. Aliás, nós substituímos isso por uma escola de tempo integral, onde todos podem... E o Estado tem autonomia para tomar a decisão dele. E vou falar aqui do Enem. Quero dizer que o Enem não há menor interferência do Ministério da Educação ou deste governo nas provas do Enem. Aliás, deputado, a comissão que elaborou essa prova foi a comissão do seu governo. Os professores foram selecionados em 2020, os itens foram criados em 2021. Portanto, foi o seu governo que elaborou essas questões. Eu não gosto de falar do passado, mas o governo passado, no ano passado, cancelou do Ministério 2 bilhões e 180 milhões de reais. 2 bilhões e 180 milhões de reais, só para vocês terem conhecimento. O ensino médio foi votado aqui na Casa. Não foi na minha legislatura, mas ao estudar, ao analisar, me parece muito coerente, muito ligado com a realidade. Lógico, merece ajustes no Enem, então que mude o Enem, não que mude o novo ensino médio. Essa não pode ser a lógica. Por causa do Enem, eu vou ter que ficar no passado? Não, o Enem que tem que se ajustar. Então, para o senhor refletir que há um anseio, o nosso país não consegue avançar, os números são péssimos na educação, no IDEB, no PISA. Conclua, deputado. Para concluir, aquela frase do Einstein parece muito atual. Parece loucura. Tentar fazer as mesmas coisas e esperar diferentes resultados. Deputado, não é fazer as mesmas coisas. Eu acho que tudo precisa ser aperfeiçoado. Quem executa a política do ensino médio são os estados. As mudanças que nós estamos propondo aqui foi discutido com eles. Todos os estados brasileiros. É quem executa. E algo está errado, porque 16% dos alunos do primeiro ano do ensino médio ou abandonam ou são reprovados na educação pública desse país. Por isso, mas tem que ouvir as pessoas. Eu fui governador do estado. Não houve diálogo na construção do ensino médio. Mudança na educação não se faz de uma noite para o dia. Isso é um processo. Quiserem implementar um novo ensino médio em 3 anos. Não existe isso. Precisa formar professores, capacitar, infraestrutura. Essa consulta que nós fizemos, ela extrapolou as questões curriculares. 80% dos alunos ouvidos querem educação técnica profissionalizante nesse país, no ensino médio. Reclamação de infraestrutura escolar. Tem escola ainda sem banheiro, sem energia nesse país. Sem água. Então, são questões que vai muito além, simplesmente, de uma mudança que, inclusive, foi feita por uma medida provisória. Depois que foi aprovado no projeto de lei. A mudança do novo ensino médio, é bom lembrar, foi feita por uma medida provisória. Por isso que a decisão agora não foi fazer uma medida provisória. Nós encaminhamos um projeto de lei que seja debatido aqui, mas que escute também os setores, né? Então, qual foi o apoio que esse Ministério deu durante a pandemia, gente? Eu fui governador do Estado, zero. Zero de apoio na educação das escolas públicas brasileiras no governo passado. Zero. Aliás, o governo passado foi um desastre na educação pública desse país. Me desculpe dizer isso. Eu quero olhar para frente, mas foi um desastre. Em todos os aspectos. E na falta, deputado, de respeito aos entes federados. Eu fui eleito governador do Estado. Que o governo respeite as eleições, o resultado das eleições, como nós respeitamos o resultado do presidente passado. Se quer
o governador era recebido, sequer havia diálogo. Aliás, não pagava nem as obras da educação do Ceará quando eu fui governador. Isso aconteceu em vários estados brasileiros. Não se faz política assim. Eu fui governador do estado, os 184 municípios do meu governo, recebia os recursos, recebia, dialogava. É assim que se faz uma política numa democracia. Eu pego o gancho da fala final do ministro Camilo Santana. E o Ministério da Educação mudou. E mudou muito. E para a gente saber os avanços que estão acontecendo hoje, em primeiro lugar, a gente tem que olhar como era o MEC ano passado, como era o MEC no governo passado, como era o MEC um dia desse. E a principal marca do Ministério da Educação no governo passado é que havia um rodízio de ministro, com a falta de qualquer estabilidade institucional. Rodízio de ministro só podia terminar em pizza. Nós não podemos esquecer, estão falando em Enem. Ué, no Enem de 2021, o que nós vimos foram 37 servidores pedindo demissão para não sofrer interferência política na elaboração da prova. E a gente escuta deputados dizendo, o governo tem que deferir. Não, não tem e não vai. Prossigamos. O que ficou marcado no Ministério da Educação no governo passado, infelizmente, foi saber que lá dentro pastores negociavam propina em ouro. No Ministério da Educação, que trata do futuro do país, a gente vê esta confusão entre Estado e Igreja, com pedido de propina em barras de ouro. Esse era o Ministério da Educação até o ano passado. E o presidente Lula deu um basta.